Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano e na videoaula de hoje, a videoaula de História do sétimo ano, aula 6, o nosso tema será a colonização espanhola na América. Então, iniciando o nosso terceiro bimestre, a nossa unidade temática é ainda falar sobre a organização, né, o poder, as dinâmicas do mundo colonial americano. E os nossos objetos de conhecimento é entender como que era estruturado nas Américas os vice-reinos desse território espanhol aqui na América. Vamos falar um pouquinho sobre os índios, né, e as suas formas de resistência, as resistências indígenas, e também sobre a escravidão que ocorria na América Espanhola, como que era o tráfico, a exploração do trabalho. Então as habilidades de hoje são a habilidade 9, 10, 14 e 16 do sétimo ano. Nós vamos analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América nas populações indígenas, né, ameríndias, e também as formas de resistência desses povos. Nós vamos entender alguns documentos históricos, né, as dinâmicas que ocorriam nas sociedades americanas nesse período colonial, comparar informações, ver, né, como que eles se organizavam nessa época. Então nós vamos descrever as dinâmicas comerciais dessa sociedade americana e também da africana, que estava ali em interação com a América, e analisar os mecanismos de comércio de escravizados, os responsáveis pelo tráfico, as regiões onde ocorriam, né, o tráfico de escravos. Ok? Então para começar o nosso assunto, que é colonização da América espanhola, colonização da América pelos espanhóis, a gente tem que tentar entender o que significa o termo colonização. Então, colonização vem de colonizar, é quando um país, uma pessoa, um grupo vai para uma região que não tem ninguém, que é desabitada, ou uma região que já tem gente, já tem nativos, indígenas naquele lugar, e eles passam a habitar aquele lugar, a explorar aquele lugar para eles. Então, esse processo de colonização acaba ocorrendo uma troca de cultura, de valores entre os colonizadores, as pessoas que chegaram lá para dominar aquele território, e os colonizados, que é as pessoas que já estavam lá naquele território. Tá? Então, colonização é colonizar, é um país, um grupo tomar o controle de uma região e passar a habitar, a explorar ela. Quando a gente fala em colonização, a gente costuma a dividir ela em dois tipos: colônia de exploração, colônia de povoamento. Colônia de exploração é quando esse grupo vem para aquele lugar para explorar, para tirar o que tem de bom naquele lugar, riquezas, bens materiais, explorar ouro, prata, diamante, explorar madeira, ou seja, arrancar as coisas daquele território, levar embora, vender, fazer lucro. Então o Brasil, né, Portugal, quando ele vem para a América e conquista a região que hoje é nós, o Brasil, foi uma colônia de exploração. Os portugueses vieram com esse objetivo de pegar o que tinha de bom, fazer lucro com isso. A mesma coisa acontecia aqui no restante da América, na parte que a Espanha dominou, dos países vizinhos nossos. Então, hoje nós vamos falar muito sobre colônia de exploração, porque nós vamos estudar a colonização espanhola na América. E no futuro, na próxima aula, a portuguesa na América, né? Vamos falar do Brasil. Mas existe um outro tipo de colônia, que é a colônia de povoamento, que foi comum na América do Norte, na região que hoje é os Estados Unidos. Então, o povo que veio da Inglaterra e foi para lá, eles foram com uma ideia diferente, de ficar naquele lugar, de morar, né, de construir uma vida nova naquele território. Então, isso que é uma colônia de povoamento, que seu objetivo é explorar, mas nem tanto aquele lugar, se preocupa mais em preservar, em transformar ele em algo novo que vai recebê-lo, que vai acomodá-lo da melhor maneira possível, ok? Então, existem vários tipos de colonização na história. A colonização americana, que nós vimos lá que os Estados Unidos vão ser colonizados pelos ingleses.
o Canadá pelos ingleses e franceses, o Brasil vai ser colonizado pelos portugueses, e os países vizinhos nossos que falam a língua espanhola, Argentina, México, Peru, Bolívia, Equador, Venezuela, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Chile, entre vários outros, né? Eles foram colonizados por quem? Pela Espanha. Por isso que eles falam espanhol. Nós falamos português porque fomos colonizados por Portugal. Os Estados Unidos falam inglês e o Canadá também porque foram colonizados pelos ingleses. Então olha como, né, quem coloniza, quem domina, influencia a cultura, a vida, a língua, os costumes dos que são colonizados, dos que são explorados. E aí também tem a colonização na África, que a gente vai estudar ainda, né, no decorrer do ensino fundamental, que vocês vão entender como Portugal colonizou alguns países da África, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, ou então como os ingleses colonizaram a África do Sul, e a França, a região do Marrocos e da Argélia. Então, todos os continentes do mundo praticamente foram quase que colonizados por alguém, explorado um povo por outro. A Oceania foi, né, a Austrália e a Nova Zelândia também colonizados pela Inglaterra. Então, agora que você já sabe o que é colonização, a gente tem que entender o que é um pacto colonial, o que é uma colônia, o que é uma metrópole. Então, assim, aquele país, aquele lugar que passou a explorar um território, a gente chama isso de metrópole. Aquele território que foi ocupado por esse país, por aquele grupo, e que deve obediência a eles, a gente chama de colônia. Então, a metrópole é o país que conquistou, que está explorando o outro. Então, por exemplo, Portugal explorou o Brasil. Portugal é a metrópole, o Brasil é a colônia. Os nossos países vizinhos, sei lá, Argentina. A Argentina é colônia de quem? Da Espanha, porque a Espanha é a metrópole, ela que explorou a região que virou a Argentina, o restante aqui da América. Então, dessa relação de explorador, metrópole, e explorado, colônia, surgia a ideia do pacto colonial. O que é um pacto colonial? Um acordo. A metrópole, o explorador, tinha direito de fazer o que quiser com a colônia, com o explorado. Então, tudo que a colônia produzia tinha que mandar para a metrópole, que a metrópole que ia vender, ganhar lucros, gerar riquezas com isso. Então esse desenho aqui, esse esquema que eu coloquei na tela para vocês, passa bem essa ideia. Ó. A colônia, o explorado, mandava matéria-prima, madeira, ouro, prata, coisas que eles plantavam para a metrópole, e a metrópole, né, vendia isso para os países vizinhos, vendia lá no território deles, gerava lucro e compensação a metrópole obrigava então o monopólio. O que é isso? Que só podia existir esse comércio único entre colônia com a metrópole. A colônia não podia vender as coisas dela para os países. Não, tinha que dar para a metrópole. E a metrópole não deixava a colônia produzir produtos mais valiosos, ter fábricas, uma indústria desenvolvida, porque eles que forneciam para a colônia esses produtos manufaturados, produtos que passaram por uma transformação, por um grau de produção. Então, quando a gente fala em colonização espanhola na América, a gente tem que ter noção que é o que mostra esse mapa aqui, né, na tela de vocês. É a região que não inclui os Estados Unidos e Canadá, na maior parte deles, né? Só pega um pedacinho dos Estados Unidos, do Canadá, e não inclui a região que hoje é o Brasil, tá? O restante praticamente da América do Sul, Central e grande parte da América do Norte foram domínios espanhol. Né? A Espanha comandou, colonizou essas regiões e dividiu elas em vice-reinos ou em capitanias. Então a gente consegue ver que existiu o vice-reino da Nova Espanha, na região que hoje é o México e um pedacinho dos Estados Unidos e Canadá. Existiu a região da Capitania Geral da Guatemala, que é ali, né, na região da Guatemala, ali por volta da América Central. Surgiu a Capitania Geral de Cuba, na região ali de Cuba, Caribe, aquela parte ali.
Teve a região do vice-reino da Nova Granada, da Venezuela, do Peru, da Prata, do Chile, tá? Então tudo isso foi domínio espanhol, tá bom? Então quando a gente fala em conquista espanhola, olha como os espanhóis dominaram essa região, como eles conseguiram ter vários territórios onde eles vão passar a explorar vários tipos de riquezas diferentes. Então nós vimos em aulas anteriores que quando eles chegaram já tinham povos habitando essa região, já tinha tribos indígenas ou impérios de povos como os maias, incas, astecas, e que os espanhóis com várias estratégias conquistaram, né, dominaram esses territórios, escravizaram, mataram, exploraram esses povos. Então, a América Espanhola foi dividida para ficar mais fácil de controlar, de administrar, em vice-reinos, tá? E aí o rei da Espanha dava esses vice-reinos para pessoas da sua confiança comandar, controlar, administrar por ele. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então ele pegava alguém de confiança e dava esse serviço, essa obrigação de comandar a região, administrar, é, declarar o que estava acontecendo, mandar impostos, riquezas para a Espanha do que era produzido nessas regiões dominadas. Então, a forma inicial que a coroa, né, o governo espanhol usou para ocupar, tomar posse dessas terras na América, foi fornecer o que a gente chama de adelantados. O que seria isso? Eram as pessoas, os aventureiros que resolveram tentar a sorte aqui na América e eles faziam um acordo com a coroa espanhola para ganhar um pedaço de terra e o direito de explorar esse pedaço de terra na América, né? Desde que eles acumulassem riquezas, né? Mandassem riquezas, impostos ali, pagassem para o governo espanhol tudo isso. Então, os adelantados recebiam do governo esse direito de fundar cidades, de evangelizar, catequizar os indígenas, construir fortalezas, mandar ele naquela região, né, ter um poder militar, jurídico naquela região, desde que assegurasse, então, proteger aquele território de invasores e mandasse é, o imposto, pagasse o imposto ali para eles. Então, esse contrato entre o adelantado, o aventureiro que vinha aqui tentar a sorte, e a coroa, chamava-se capitulação. Então, vai surgir, tanto lá na Espanha, na Europa, quanto aqui na América, nos nossos países vizinhos aqui nossos, né, nesse território vizinhos, vão surgir alguns órgãos públicos que vão ajudar na administração, no controle das colônias espanholas aqui na América. Então, em 1503, foi criado lá na Espanha a Casa de Contratação. O que era isso? Era um órgão do governo que de lá da Espanha eles controlariam, né? Nomeavam alguns funcionários para fiscalizar o povo que estava aqui na América, para recolher os impostos que eles tinham que pagar, é, registrar o comércio que estava ocorrendo, que estava vindo, que estava chegando, saindo da colônia, para garantir o que? Os lucros da coroa, do rei espanhol, né? E também eles controlavam ali o porto, o que estava chegando de navio e saindo tanto da colônia quanto da metrópole. Em 1524, com o fim do Império Azteca, né, foi criado o que? O Conselho das Índias. Era um outro órgão que esse tinha o poder de tomar decisões nas colônias. Então, esse órgão era liderado às vezes pelo rei ou às vezes por pessoas que ele indicava ali de confiança para ficar nos altos cargos desse conselho. Aqui então, na América, ele nomeava as pessoas de confiança como vice-reis. Não eram parente dele, tá? Não era assim um príncipe, um irmão. Normalmente esses vice-reinos tinha esse vice-rei que não era gente da família real. Era, como eu disse, gente de família nobre, de confiança do rei. E aí, então esses vice-reis eram os representantes do rei aqui na América, nesses territórios dominados pela Espanha.
Foi criado então outros cargos aqui na América para, né, controlar tudo. Cargo de juízes, de visitador. Então, os juízes de residência era responsável por ver se tinha alguma irregularidade entre os funcionários da metrópole que estavam aqui na colônia. Se eles não estavam roubando dinheiro, escondendo dados, né? Fazendo algum contrabando. Já o visitador, ele fiscalizava o órgão da metrópole, era um órgão da metrópole, né, que fiscalizava o vice-reino, para ver se não tinha nenhum abuso sendo cometido. Algum vice-rei que estava sendo muito autoritário, muito bravo, ou, né, fazendo alguma coisa irregular, sem dar as devidas satisfações para o rei da Espanha. E aí, então, em cada vila que foi surgindo, em cada cidade que foi surgindo nesses vice-reinos, tinha o cabildo, como a gente consegue ver aqui na imagem, tanto na pintura quanto na foto do que restou de um cabildo lá na Argentina, né? Na cidade de Salto, na Argentina. Então, o cabildo era uma espécie de conselho municipal, tipo uma câmara municipal, onde algumas pessoas se reuniam, né, os nobres da cidade, ali, os cidadãos, para tomar algumas decisões sobre a política na América Espanhola, naquela vila, naquela cidade. Assuntos de segurança, assuntos que influenciavam a vida deles, ok? E aí então, nesses vice-reinos, essas cidades que foram surgindo, qual que eram as principais atividades econômicas deles? Que eles exploravam aqui na América Espanhola, né? Então, os espanhóis deram sorte, porque quando eles chegaram por aqui, a parte que eles dominaram, que eles conquistaram, foi encontrado jazidas de ouro, prata, alguns lugares até tinha diamante, né? Então eles encontraram lá os povos pré-colombianos, maias, incas, astecas, esses povos aí. Alguns já dominavam o ouro, a prata, faziam objetos com isso. Então eles cresceram olhos, ficaram, opa, essa região tá rica, vamos explorar, vamos pegar essas riquezas para nós, tá? Mas eles encontraram uma região que tinha um clima favorável, que ajudou ao plantio, à produção de outras coisas que não tinha como plantar lá na Europa e que acabavam então produzindo aqui e levando para lá. Então eles passaram a produzir, plantar o tabaco para fazer o fumo, a cana de açúcar, né, para fazer açúcar que eles não tinham lá da cana, cacau para fazer o chocolate. Eles criavam gado, lhamas e alpacas. Então assim, é, eles tinham uma economia bem diversificada, né? Então a pecuária, criar lhamas e alpacas, como a gente consegue ver ali na imagenzinha, era para carne, fornecer leite, fornecer lã, para confeccionar os tecidos, né? Já os bois e os cavalos eram também tanto para alimentação quanto para transporte, para tração, puxar as encomendas. Eles criavam muita mula para poder levar o ouro, as coisas que tinham lá na mina para os navios, para levar para a Europa. Tinha que usar mula, porque a mula era mais resistente, mais forte, ela conseguia andar no território da América, que era mais assim, com regiões mais um pouquinho montanhosas, enquanto o cavalo, né, que é mais veloz, forte, assim, bonito, não é muito bom para esse tipo de território. Aí eles passaram a produzir coisas para consumir aqui dentro, na América, o milho, mas também coisas para mandar para fora, tá? E gerar mais investimento, dinheiro, lucro para a coroa espanhola. Quando a gente fala nesse povo que veio colonizar a América, né, da Espanha, vai surgir alguns grupos sociais. Então a gente costuma falar que a sociedade na América Espanhola ela era dividida em vários grupos. E a gente vai ver até em várias raças depois. Mas se a gente puder resumir elas de uma forma mais fácil de entender, a gente pode estar dividindo elas nesses 5 grupos. Então existiam os chapetones. Chapetones era aquela pessoa que nasceu na Espanha. Ela veio para a América a mando do rei, ou porque fez um acordo com o rei. E aí, quando ela chegou aqui, por ela ser espanhola,
ela tinha vários direitos. Ela ficava com os melhores cargos políticos, cargos religiosos. Então, tipo assim, era um padre, era o frei, era um bispo, ou ele era tipo o prefeito da cidade, ou ele era o vice-rei ali daquele lugar, né? Então, ou seja, o chapetone era aquela pessoa que nasceu na Espanha, que tinha todos os direitos políticos, né? Era a autoridade naquela região, naquele lugar. Ele era o acima de todos. Abaixo dele vinham os crioulos, ou os criollos. O que era isso? Eram os descendentes de espanhóis, eram os filhos de espanhóis, mas que nasceram na América. Então, assim, eles tinham direitos, mas não tanto quanto os pais deles, os chapetones, porque eles não eram espanhóis puros. Eles eram filhos de espanhóis, mas nasceram aqui na América. Mas ainda assim, eles tinham um poder econômico maior que os outros grupos que estão abaixo. Eles conseguiam ter uma formação intelectual, ou seja, ter estudos. Muitos deles iam estudar lá na Europa, depois voltavam para a América, formados em advocacia, em medicina. Então eles conseguiam, né, também alguns cargos, ter uma certa influência econômica e política, não tanto quanto seus pais, que estavam acima deles, mas bem mais do que os outros grupos. Abaixo dos criollos, ou crioulos, tinham os mestiços. Os mestiços eram filhos de espanhóis com índias, com indígenas. Então esses trabalhavam nos serviços braçais, fazendo artesanato, sendo soldado do exército, né? Então não tinha mulheres suficiente para todos os espanhóis. Não vinham muitas mulheres nas navegações, nessas aventuras. Então era comum que esses homens, né, se relacionassem, casassem com índias, e do relacionamento deles nasciam os mestiços. Abaixo dos mestiços, então, já também não tinha muito direito, vinham os indígenas, que era a maioria da população, era o povo que já existia aqui. E eles trabalhavam aonde? Nas fazendas, nas minas, né? Eram explorados pelos brancos, pelos chapetones, pelos criollos, pelos crioulos. E abaixo dos indígenas, uma minoria, tá? Teve lugar da América que teve mais escravos africanos, negros africanos. Outras regiões da América Espanhola quase não tinham, eles eram bem poucos, mas existiam, tá? Os negros, então, africanos, eram os escravos. Eles vinham para trabalhar também nas minas, nas plantações, nos lugares que a mão de obra, que os indígenas era mais difícil, era menor, já tinham morrido, já tinham fugido, né? Usavam então o escravo negro. Nessa época, então, nessa sociedade com tantos grupos sociais ali, era muito comum ocorrer a mistura de raças, que a gente chama de miscigenação, né? Então, como eu disse para vocês, tinha espanhol que casava com índia, índia que casava com africano, africano às vezes que tinha caso com branca ou com branco, né? Então, dessas relações todas foram surgindo várias misturas, que naquela época eles chamavam de castas. O que é uma casta? Né? É uma linhagem, uma raça. Então foi muito comum nessa época da colonização espanhola, nesses países vizinhos nossos, uma arte chamada de sistema de castas. Eram pinturas que representavam essas famílias de raças misturadas, como a gente vê aqui, né? De branco negro, branco índio. E aí então, cada mistura dessa tinha um nome específico. Tinha, nossa, dezenas de nomes específicos para essas misturas. Eu escolhi aqui para vocês só alguns, né, as mais famosas. Então, olha lá, por exemplo, quando era a mistura de um mestiço, ou seja, de o mestiço já não era branco índio, quando o filho de um branco índio, um mestiço, se misturava com um espanhol, chamava de castiço. Quando um filho de mestiço casava, tinha um filho com uma indígena, era chamado de cholo, ou cholo. Quando misturava várias raças, tipo, o pai era espanhol, mas a mãe era índia, aí do outro lado da família era africana, fazia uma mistura, pardo. A gente usa também essa nomenclatura aqui no Brasil, né? Quando é filho de uma mistura assim, de várias raças, pardo. Quando era filho de africano com europeu, branco com negro, mulato. Também no Brasil era comum a gente usar esse termo há muito tempo atrás. E quando era filho de indígena com negro,
Zambo. Tá? Então, uma curiosidade para vocês. Então a gente sabe que desde a época das grandes navegações, né, junto com as caravelas espanholas, portuguesas, a Igreja Católica mandava padres, freis, para abençoar a viagem, para, no caso de descoberta de terras novas, catequizar esses povos recém-descobertos, conseguir mais fiéis para a Igreja Católica. Então a Igreja Católica teve um papel muito importante, né, na colonização da América Espanhola. Como nós vimos, além deles virem nas viagens, eles então catequizavam os povos descobertos. Então foi muito comum que alguns grupos, algumas ordens que a gente fala, né, ordens religiosas da Igreja Católica, como os franciscanos, os dominicanos e os jesuítas, eles vinham para a América para catequizar, para ensinar a população. Então, as escolas antigamente, nessa época, normalmente eram os padres que eram os professores, né? A escola tinha mestres religiosos, era uma escola religiosa até. E quando esses padres chegavam aqui na América, eles construíam vilas, aldeamentos, que chamavam-se missões ou reduções. Então, nessas aldeias, essas vilas, né, construíam uma igreja, a moradia dos padres, casas para os índios, e lá esses índios aprendiam a falar o espanhol, ou aqui no Brasil, né, o português, aprendiam a tocar música, a rezar, viravam cristãos, né, deixavam de acreditar nos deuses deles por imposição dos padres da Igreja Católica, dos espanhóis, dos portugueses, né, deixavam a cultura deles de lado e passavam a assumir a cultura dos conquistadores, dos colonizadores. Então, muitos povos nativos eles foram explorados, escravizados, massacrados por esses conquistadores. Tiveram essa cultura destruída por eles. Mas, se esses padres contribuíram também nessa destruição da cultura deles, também eles tiveram um lado positivo, como eu já disse anteriormente, de proteger, de denunciar os abusos que os espanhóis faziam com esses indígenas. Então eles denunciavam, né, quando os espanhóis matavam esses índios gratuitamente, sem nenhum motivo, ou faziam algo muito violento com eles. A gente viu lá na aula passada o Frei Bartolomeu de Las Casas, que foi um grande opositor que denunciava, né, os espanhóis que exageravam, maltratavam os indígenas. Então, em 1767, os jesuítas, né, foram expulsos aqui da América, eles que construíam muitas dessas aldeias, essas missões, onde esses índios eram catequizados, educados, né? E os espanhóis, os portugueses, né, adoravam invadir essas missões e capturar os índios que moravam lá. Por quê? Porque já eram índios que tinham sido alfabetizados, que tinham sido convertidos, e então eles acabavam sendo vendidos como escravos mais caro, por já saber falar a língua do dominador, do conquistador, por já ser cristão, né? E isso causava muita guerra ali entre as comunidades das missões, das reduções, um conflito com esses conquistadores. Se a igreja não, se a Espanha enriqueceu bastante, né, explorando a América, foi graças à mão de obra indígena. Então, a Espanha usou duas estratégias para explorar, para conseguir muitas riquezas aqui na América. Uma dessas é a encomienda e a outra é a mita. Então, a encomienda era uma autorização que o governo espanhol dava para o colono, para a pessoa que veio aqui na América, explorar os índios, obrigar eles a trabalharem na agricultura, nas minas. E nesse contrato, o encomendeiro, né, a pessoa que ganhou a autorização do governo ali, o colono, ele ia poder explorar o trabalho desse povo, dos indígenas, e cobrar um imposto para esses indígenas pagarem. Que eles podiam, esses índios, pagarem ou
com algo que eles queriam. Ah, vocês vão pagar com ouro. Aí os índios davam lá ouro, com madeira, ou com trabalho. Não, vocês vão trabalhar para mim tantos dias da semana para pagar esse imposto aí todo mês. Né? Então, o encomendeiro explorava esse trabalho indígena em troca do trabalho ou de alguma riqueza que eles acordaram ali entre eles, e o contrato era que a obrigação do encomendeiro era catequizar os indígenas, ou seja, ensinar a fé cristã para eles. Então, olha que coisa, né? O índio trabalhava, dava as riquezas lá, e em troca eles ganhavam o quê? A catequese, ganhavam esse conhecimento religioso. Não parece uma troca muito justa, né? Outra forma de trabalho, então, de exploração da mão de obra indígena foi a mita. A mita já era comum antes dos espanhóis chegarem, que alguns povos, né, já obrigavam, no caso os incas, já obrigavam alguns povos a trabalharem ali para eles um tanto de tempo da semana, e pagar esse imposto através do trabalho. Então, os espanhóis viram essa forma de exploração do trabalho, que os incas já faziam, e adaptaram para eles. Então, qual que era o acordo? Os colonizadores iam até lá na tribo, falavam com o chefe indígena, e o chefe tinha que selecionar um grupo de homens, de trabalhadores, que ia mandar para os espanhóis, e lá eles iam ficar trabalhando para os espanhóis por 4 meses. Né? Então, esses indígenas que foram escolhidos da tribo, que foram recrutados para trabalhar para os espanhóis, eles eram chamados de mitaios. Aí eles iam lá trabalhar na mina, a maioria das vezes, num lugar horrível de trabalhar, úmido, escuro, que podia desmoronar, matar, morrer ali todo mundo, né? E eles recebiam em troca desse serviço, desses 4 meses de trabalho intenso, sem folga praticamente, só tinham folga quando os espanhóis autorizavam, às vezes uma vez na semana, e olha lá, e ganhava em troca do trabalho ferramentas, comida, um salário muito baixo para isso. Então, a riqueza espanhola foi praticamente toda, ou a grande maioria, feita com base nessa exploração da mão de obra indígena, principalmente, né, na mineração do ouro, da prata. E aí isso possibilitou que surgisse, né, cidades ali em volta dessas áreas que estavam sendo exploradas, onde tinha essas minas, foram sendo construídas assim capelas, estábulos, acomodações ali perto para atender essa demanda de trabalho, de serviço, e isso foi virando vilas, mais tarde cidades, e o reino, né, os reinos foram se desenvolvendo. Então assim, será que esses indígenas gostavam de ser explorados? Será que eles não fugiam, não resistiam? Claro, né? Nem todo mundo aguentava essa vida de exploração. Então tinha indígena que fugia, que danificava ali os túneis da mina, causava desmoronamento para ninguém entrar, é, roubava alguns minérios, contrabandeava. Acontecia, tá? Era uma forma que eles encontravam então de resistir tudo isso. Essa imagem aqui ela mostra como que era uma encomienda espanhola. Então eu falei para vocês, né, que na encomienda os indígenas tinham que trabalhar para o colono ali para o branco e em troca o branco catequizava eles. Então olha só, essa imagem consegue representar bem isso. Uma tribo indígena, provavelmente descendente dos astecas, né? É, tinha uma sua vila perto da igreja, perto das casas dos espanhóis. Eles trabalhavam ali vários dias da semana para os espanhóis e em troca ganhavam a catequese. Olha o religioso, né? O padre ali, o catequizador, que vai ali, ensinar os índios é, a catequese, né? Então ele trabalhava a semana inteira e nessa folga você ia ter aula de catequese, né? Trágico. A gente vê lá então os campos de cultivo onde esses indígenas trabalhavam. Mas não tinha só mão de obra, né, indígena na América Espanhola. A gente vai ver então que em algumas regiões foi usada a mão de obra africana. Então, alguns lugares, algumas regiões que faltavam indígenas, que eles morreram em guerras, pegaram doenças dos brancos, não eram suficientes o número de indígenas.
os espanhóis passaram a contrabandear escravos da África. Então, se vocês olharem esse mapa, a gente consegue ver as regiões da África, ali mostradas em roxo e em laranja, que eles pegavam escravos e mandavam para a América, tanto para a América do Norte, América Central, quanto a América do Sul, né? Então a gente consegue ver as regiões da África que mandaram escravos para o Brasil, para América do Norte, Estados Unidos, para a região ali da América Central. Então, no vice-reino da Nova Espanha, que é hoje em dia o México, e no vice-reino do Peru, que hoje em dia é o Peru, né? Tinha muitas minas, muitos núcleos mineradores. Então lá a mão de obra era indígena. A gente viu ali a mita, a encomienda, as formas de exploração ali na América Espanhola. Já outras regiões, que foi a região das Ilhas do Caribe, ali na América Central, onde fica Cuba, onde ficava a Hispaniola, né? Nessa região, então, buscaram os escravos africanos para trabalhar na colheita da cana-de-açúcar, na produção do açúcar. Ali era uma região mais clima quente, úmido, onde nascia melhor a cana, onde eles conseguiam produzir uma cana de mais qualidade, um açúcar melhor, né, plantar tabaco e ficar até mais perto para enviar para a Europa a produção deles. Então, nesses lugares que usaram a mão de obra africana, a gente fala que o sistema foi de plantation. O que é isso? Eram grandes fazendas monoculturas, eram fazendas que só plantavam uma coisa só. Então, era uma fazenda que só plantava cana, ou era uma fazenda que só plantava tabaco, e lá os funcionários deles eram que? Escravos, eram os negros, escravos africanos, né, que trabalhavam lá horas e horas por dia, sem quase folga, sem receber nenhum pagamento em troca, só comida e roupa, para gerar lucro para o seu dono, para o seu patrão ali, né? Então, a maior parte desses escravizados que foram para essa região do Caribe, da América Central, foram gente das regiões da África que hoje em dia é Luanda, é, São Jorge da Mina e Cabo Verde, né? E é lógico que esses escravos também não gostavam dessa situação e eles também tinham as suas maneiras de resistir. Então eles fugiam por meio do mato, eles criavam comunidades. Aqui no Brasil, os escravos fugiam e criavam comunidades que a gente chama de quilombo. Lá eles criavam comunidades que eles chamavam de cumbis na Venezuela e palenques em Cuba e na Colômbia. Mas que é a mesma coisa que um quilombo, ou seja, o escravo fugia do seu dono, do seu patrão lá, ia para o meio do mato, num lugar bem afastado. Lá ele se reunia com outros fugitivos que eram escravos, formava uma vila, uma comunidade, né, para resistirem à escravidão. Então, olha só como, né, a América Espanhola foi uma região de muitas culturas que se uniram, que se misturaram, né, e que foram influenciadas por esse contato. Então, a gente consegue ver aqui, nesses quadros, né, a importância da cultura negra nessas regiões da América Espanhola, a importância da mistura das raças, né, do branco índio e nascendo filho mestiço, ou do branco negro, do negro índio, e como isso enriquece as culturas da América. É o que lembra aqui o caso do Brasil, que a gente vai estudar, das misturas também de negro com índio com branco e por aí vai, que faz o nosso país ser tão diverso em vários sentidos, em vários aspectos, né? Então, teve uma época, durante a colonização espanhola na América, que foi proibida a escravidão dos indígenas, né? A coroa espanhola proibiu isso, e aí então isso não significou que os nossos índios ganharam direitos, eles passaram a ter igualdade com os brancos? Não, pelo contrário, a gente viu então que os grupos sociais, né, eram bem divididos e os negros, os índios eram bem discriminados em comparação aos brancos. Até os mestiços, ainda que fossem descendentes de branco, sofriam também uma grande discriminação. Mas isso não impediu essas culturas de se misturarem e de formarem as culturas atuais tão ricas dos países vizinhos aqui que nos cercam, né, com festas, trajes, culinárias, arte, religião tão diferente. Nós vimos então que esses povos indígenas e africanos, eles tinham as religiões deles, tinham deuses que eles acreditavam, mas que chegaram aqui na América, muitos deles
foram convertidos, né, pelos cristãos, pelos brancos, pelos espanhóis, pela Igreja Católica. E aí essas culturas foram enfraquecidas, digamos assim, foram atacadas, mas não sumiram, não foram extintas. Elas continuam existindo, com menos pessoas, menos adeptos, mas resistindo ao domínio do colonizador. Então, existe nesses países da América Central, né, algumas religiões que têm influência africana, como o voodoo haitiano, a santeria cubana, que lembra algumas religiões que tem aqui no Brasil, de influência africana ou indígena, né? Como o candomblé, a umbanda. Então, tudo isso contribuiu muito para essa cultura diversa da América. Então, eu espero que com essa videoaula vocês tenham entendido um pouquinho, né, da história aqui da América. É um resumo bem assim, uma pincelada rápida para a gente ter uma noção da importância dos nossos vizinhos aqui, da troca cultural, da colonização espanhola como ocorreu. Eu espero que vocês tenham curtido a videoaula e não se esqueçam de realizar as atividades, me enviar então pelo Facebook, WhatsApp, pelos nossos caminhos, meios de comunicação que vocês já conhecem. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau!